A nossa conversa de hoje é o comentário do ex-presidiário e ex-atual presidente da República sobre os votos do STF, que deveriam ser secretos. Eu sou o Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, aperte nesse botãozinho aqui, nos dê essa honra de ter você como nosso amigo inscrito no canal. Por favor, também deixe um recadinho dizendo de onde você nos vê, né? Qual o local do Brasil ou do mundo, e deixe um joinha para aumentar a relevância do canal. Vamos ao assunto de hoje. Ex-condenado, em sua live semanal, aquela que ninguém vê, né? Alguns poucos vêm quando o assunto é muito polêmico para comentar, né? Disse que o voto dos ministros do STF deveria ser secreto, né? E segundo o jornal Hora Brasília, nós temos aqui, né, na sua transmissão ao vivo nessa terça-feira, o presidente Luiz da Silva, né, questionou a atual transparência dos votos dos ministros do STF, né, em meio a críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas de alta renda e militares. Lula sugeriu uma mudança na forma de como é divulgado os votos. Segundo o presidente, o público não deveria ter acesso ao voto individual de cada ministro. Abre aspas, a sociedade não tem que saber como é o voto do ministro da Suprema Corte. Votou uma maioria, ninguém precisa saber quem votou, fecha aspas. Argumentou, indicando que isso poderia reduzir as animosidades relacionadas às decisões do STF. Esta proposição é uma resposta às críticas que ministros têm enfrentado nos últimos anos. O próprio indicado de Lula, Cristiano Zanin, vem sendo criticado por decisões consideradas conservadoras desde que assumiu o cargo em agosto. Reforçando a proposta, o ministro da Justiça Flávio Dino, em coletiva no Palácio do Planalto, informou que já conversou com Lula sobre o assunto. Segundo Dino, tal modelo em que a posição individual do ministro não é divulgada já é adotado em lugares como a Suprema Corte dos Estados Unidos. Bom, aqui temos o que foi dito, né, por ele na sua live. Daí, segundo, né, também o Hora Brasília, abre aspas, autoritária e inconstitucional, fecha aspas, diz Miriam Leitão sobre proposta de Lula. Ora só, quem diria, né? Miriam Leitão. Durante sua live semanal, na terça-feira, né, o presidente Lula da Silva levantou a proposta de que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal fossem mantidos em sigilo, contrariando a prática atual da transmissão aberta. O presidente também teceu, como sempre, críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos militares. A sugestão do presidente foi recebida com um ceticismo por muitos, inclusive pela jornalista Miriam Leitão, conhecida por sua forte inclinação à esquerda. Em resposta à proposta de Lula, ela afirmou, abre aspas, esta ideia do presidente Lula é muito ruim, é autoritária e inconstitucional. Não é uma escolha do Supremo em ser transparente. O princípio da publicidade deve negar
reger, desculpe, as decisões dos órgãos públicos do governo. É necessário discutir este assunto porque é assim que funciona a democracia. A gente discorda, a gente concorda, a gente fala o que está certo, fala o que está errado. Critica o ministro do Supremo Conselho Zanin pelo voto dele, muito conservadores, por exemplo, é parte do debate natural da sociedade. Eliminar este debate é uma visão muito autoritária, fecha aspas. Então, a gente tem aqui a própria Miriam Leitão criticando o presidente. Isso é uma novidade, né? E depois temos aqui no jornal O Sul, né? Ministros dizem que a transparência dos votos no Supremo é constitucional e não vai mudar, né? A transparência, a publicidade dos votos do STF, Supremo Tribunal Federal, estão previstas na Constituição e refletem o anseio da sociedade, dizem ministros da própria Corte. O debate que existe hoje não é pelo voto secreto, mas por um sistema em que o relator recolhe as contribuições dos ministros favoráveis e todos assinam. Na avaliação dos ministros, ganha-se tempo, mas a posição de todos segue explícita. Lula atirou no que, abre aspas, Lula atirou no que viu e acertou o que não viu, fecha aspas, disse um ministro, fazendo questão de explicitar as diferenças. Depois de críticas aos ministros Cristiano Zanin por votos considerados conservadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, defendeu uma tese polêmica, voto secreto no STF, para evitar animosidades contra os integrantes da Corte. O voto secreto, que privilegia a decisão colegiada em detrimento do voto individual, é uma realidade em outros países do mundo, como Estados Unidos, mas não foi decisão dos constituintes de 1998. Para alterar isso, seria necessário uma PEC, proposta de emenda constitucional. Abre aspas, não vejo espaço. A Constituição é legítima. Quanto mais reflete o que a sociedade espera. O melhor desinfetante é a luz do sol. E o judiciário é poder mais transparente, fecha aspas, afirmou outro ministro. Integrantes do alto comando do Congresso Nacional também descartam qualquer possibilidade de mudança. Em conversas reservadas, ministros do governo Lula vão na mesma direção. Abre aspas, não temos ainda mais um debate sobre isso. O presidente deu a opinião dele, fecha aspas, afirmou um auxiliar direto. Afirmou um ministro, afirmou outro ministro, afirmou um auxiliar direto, afirmou a alta direção da Câmara, não diz nome de ninguém, né? A gente fica meio, né, desconfiado, né? Mas a matéria é assim mesmo, né? A imprensa mais tradicional funciona assim, né? Então, temos aí, né, um comentário infeliz do infeliz, né? E nesse comentário dá para a gente ver claramente a visão de mundo, né, do cidadão em questão, né? Ele é autoritário, né? É um ditador disfarçado, né, que quer de qualquer maneira, né, transformar o Brasil numa ditadura comunista. Para isso, né, ele não quer que os votos do Supremo sejam revelados, né. Outras coisas já estão sendo feitas e vão ser ditas nas próximas lives, mas esse comentário
é revelador, né? Ele mostra a visão, né, autoritária, né, de uma pessoa. E até uma jornalista considerada de esquerda, né, que é como a Miriam Leitão, né, pulou e disse, olha, não, isso é inconstitucional e autoritário. Né? Então a gente vê que quem é que está lá, né, e o que eles querem fazer. Né? O ministro Flávio Dino também quis entrar nas luzes dos holofotes, dizendo que já conversou, que papapá, ele sempre pula, né, na frente para aparecer um pouquinho. Né? Mas os próprios ministros do STF, ainda bem que firmaram essa posição, dizendo não, que não vai mudar, que é constitucional e que vai continuar. Que a proposta é simplesmente, de forma talvez eletrônica, né, os ministros já passarem o seu voto para o relator, ele já meio que finalizar o processo, mas cada um depois verbalizar o seu voto confirmando aquilo que passou, para que a sociedade saiba o que cada um pensa. Isso é uma maneira de tornar as coisas um pouco mais rápidas, vamos dizer assim, para agilizar os processos. Mas não é o voto secreto. Isso é muito bom. Esse era o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Se gostou, já deixe o seu joinha, já se inscreva no canal, deixe um recadinho aqui dizendo de onde você está nos vendo, nos assistindo, né? E se gostou, com alguma sugestão, né? E divulgue, né, para mais pessoas os nossos vídeos no nosso canal. Desde já pedimos a Deus Todo-Poderoso que nos ilumine e guarde, nos guarde a todos os brasileiros, a todas as pessoas, que nos dê muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Que assim seja. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e muito obrigado.